Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá pessoal, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do Sindi Mais Forte, o novo canal de comunicação aqui do Sindiforte. O Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos servidores públicos do município de Fortaleza, da capital cearense, e traz para vocês mais um episódio com a visão da classe trabalhadora. Por trás das câmeras teremos o profissionalismo de Silvio Mota e de César Mota, que garantem a qualidade da imagem e do som, um som e imagem de primeira. Bem, amigos, hoje nós vamos navegar num tema que nos fará refletir sobre a realidade e como é importante questioná-la. Para essa conversa, vamos contar com a presença do guarda municipal Erlânio Evangelista, ele que compõe a diretoria de segurança pública aqui do Sindiforte. Obrigado, Erlânio, por participar dessa conversa do Sindi Mais Diálogo, que abre o nosso episódio do Sindiforte. É um prazer estar com vocês, Márcio. Ao lado dele, vamos receber Elton Regis, policial militar da reserva e um dos fundadores da Associação dos Profissionais da Segurança, integrante da coordenação do movimento Policiais Antifascismo no Ceará. Regis é formado em História e pós-graduado em Ciências Sociais. Escritor com 3 livros publicados, tem atuado na seara cultural promovendo saraus na periferia de Fortaleza, autor do projeto Vozes Itinerantes, que visa incentivar a leitura e produção textual nas escolas públicas. Obrigado, Elton, por aceitar aqui o desafio e vir participar com a gente do Sindi Mais Forte. Eu que agradeço, a gente está somando nesse momento. Convidamos a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando, acompanhando este episódio, e o canal do Sindiforte no YouTube. Ative os sininhos e avisos de novas notificações e você vai receber as nossas publicações com mais frequência. Além de acompanhar nosso novo canal no site do Sindiforte, que estreou um novo design agora no mês de março. Além disso, estaremos no Spotify para que você possa acompanhar esse episódio e também lavar a louça, porque é importante ajudar em casa. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza aqui no nosso Sindi Mais Diálogo, o quadro que abre a nossa mensagem de hoje, o nosso episódio número 17 do Sindi Mais Forte. Gostaria de abrir aqui para o Erlânio. Nós temos, Erlânio, o Manifesto dos Policiais Antifascistas, que é um documento de 2018. Mas antes de mais nada, é muito importante a gente saber, que além de haver esse movimento, dos policiais antifascistas, existe um cotidiano muito difícil para quem atua na área de segurança pública. Gostaria muito de ouvir você, que é um trabalhador que está diariamente atuando, na seara da defesa dos interesses da população, do patrimônio público. Como é você trabalhar na área de segurança pública? Pois não, Márcio. Nós temos os mais diversos fatores influenciando a vida profissional e, consequentemente, o desempenho profissional de quem atua na área de segurança pública. Em face de todas essas dificuldades, o movimento de policiais antifascista mostra que é possível, sim, realizar um trabalho com resultados avaliados e desejados pela população dentro dos ditames da lei, principalmente rompendo com o que hoje está posto, com o que hoje existe. Nós temos um modelo de segurança pública que custa muito caro, que entrega muito pouco, ainda baseado num período sombrio da nossa realidade brasileira,
E nessa redemocratização vem também a necessidade de se repensar os modelos de polícia. Já que não existe esse impulso estatal tão forte ou tão eficaz, o movimento de policiais antifascistas existe, aponta caminhos e também mostra que é possível realizar isso. Regis, a gente tem no movimento antifascista alguns direcionamentos para a gente combater aquilo que é a realidade hoje, de a gente ter um Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, a gente ter determinadas ações da polícia que vão de encontro a isso para parte da população. Como é que a gente pode enxergar essa realidade no cotidiano dos policiais militares, né? Como você já participou, já foi da ativa, né? Isso. Como policial militar, como a gente pode compreender essa realidade? Olha, eu costumo dizer que a polícia ela faz basicamente o mesmo trabalho há aproximadamente 200 anos, no mesmo formato. Né? Quando você está dizendo isso, você está nos remetendo também a um Brasil que era escravista, né? Sim, exatamente. Com a vinda da família real para o Brasil, foram criados modelos de polícias que praticamente se permanecem até hoje. Se você vê na polícia do Rio de Janeiro, está lá a data da criação dela, que foi exatamente a vinda da família real para cá. Essa polícia ela foi criada com o interesse de defender, com a intenção de defender os interesses de uma burocracia, de uma sociedade, né, que estava chegando no Brasil, né, que era uma elite burguesa, conservadora, né, escravista, e essa sociedade ela precisava ser protegida daqueles que estavam à margem dessa sociedade, né, não só à margem da lei. Então é isso que hoje a gente, por exemplo, chama de marginal, né? Exatamente, a gente hoje ainda usa esse termo. Ou seja, o primeiro modelo já protegia esses interesses elitistas da grande parte da sociedade. Exatamente. Então, essa polícia, ela praticamente não evoluiu. Claro, naquele tempo ela andava a cavalo, andava a pé, hoje anda de carro, anda de moto, mas basicamente faz o mesmo trabalho, né? Que é a polícia ostensiva, repressiva, né? Mas pouco se fala na preventiva, né? Na questão estrutural. Isso. Para a gente poder entender um pouco melhor, eu queria ouvir o Erlânio e ouvir você também, Regis, a respeito desse cotidiano, né? De como é você ser um policial, ter essa consciência, né, antifascista. Sim. E estar ali tentando, ao mesmo tempo, proteger a sociedade, se proteger e tentar combater as pessoas que estão... eu vou aqui usar uma figura de linguagem, né, cometendo determinados excessos, né, diante do poder que o Estado dá a eles. Pois não. Torna-se gratificante quando a gente vai às ruas e mostra que é possível realizar. Hoje, na Guarda Municipal, existe uma atividade modelo, padrão, piloto que é desenvolvida no bairro José Walter. Lá, nós trabalhamos em equipe. A equipe é constituída por mim e duas jovens, para quem eu deixo os abraços, para a dona Francimara e para a dona Suziane. Nós três, embarcados numa viatura, compreendemos o nosso papel enquanto Guarda Municipal e atuamos na prevenção. Atuamos antes que aconteça, atuamos no interesse maior daquela população do conjunto José Walter e das suas adjacências mais imediatas, para que o dano, o delito em segurança pública não aconteça. O nosso trabalho é chegar antes, como a gente até entende que deveria ser amplamente o trabalho policial. Chegar antes para oferecer aquela segurança. Quando nós fazemos isso, e já colecionamos há mais de um ano atuações sem o uso da força, sem agressão física, sem disparos de arma de fogo. E ainda contando com o apreço da população, que esse sim nos vale como um segundo salário. A nossa atuação é pautada no respeito,
A nossa atuação é pautada no exemplo que nós estamos recebendo de um colega que compreende o fazer correto de polícia, o nosso colega Messias Mendes, a quem também deixo um abraço. E somando tudo isso, indo para a rua, respeitando aquela pessoa que recebe o nosso serviço, que entende que a atuação preventiva nossa é muito melhor do que qualquer forma de atuação repressiva, estatal, violenta, a gente consegue não só voltar para casa felizes, como também tendo deixado felizes as pessoas da comunidade. Regis, a gente tem aqui nesse manifesto dos policiais antifascistas, né, um documento de 2018, mas que foi já pensado, né, anteriormente. Nós temos aqui 4 pontos, né? Deixa eu colocar só o primeiro para depois ouvir você. O fascismo é um estilo de vida que expressa violência, a diferença e tem crescido no Brasil, né? O ponto 2 os policiais devem possuir direitos, né, a se manifestar, a organizar-se ou filiar-se a partidos e não serem submetidos a prisões administrativas. Dessa forma, os policiais poderão ser reconhecidos como trabalhadores. Em que ponto, né, isso daqui é importante para que a população também possa refletir a importância que tem o trabalho preventivo da polícia antes de ter aquele ponto que vários movimentos sociais acabam por reclamar da atuação de determinadas polícias, principalmente a polícia militar, por causa dessa necessidade, né, que se vê a partir da direção das polícias militares, dessas intervenções que pouco levam em consideração quem está, né, sendo atendido ou agredido. Abordado, né? Bom, o Erlânio aqui falou desse trabalho que está sendo realizado lá no José Walter. E isso me remeteu a 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos, quando eu ingressei na Polícia Militar. Existia no Ceará os CCDS, que eram os Conselhos Comunitários de Defesa Social. Infelizmente, eu vou fazer essa crítica ao geral. Né? Generalizando. Generalizando. Né? As nossas gestões, elas não trabalham com a política de Estado, elas trabalham com políticas de governo. Elas não são de continuar um trabalho que está dando certo. Esses CCDS era um trabalho que era esplendoroso. Né? Eu lembro que a gente tinha ali um contato direto com aquelas lideranças, né? Tinha um trabalho, eles frequentavam as unidades policiais, né? E com o tempo isso foi acabando. Né? Veio o Ronda do Quarteirão, que interagia diretamente com a população. Eu até digo que a polícia militar, principalmente, é o braço do Estado que mais alcança a sociedade. Porque se você for num distritozinho abandonado qualquer, que muitas vezes o Estado, quando eu falo Estado, não é o Estado maiúsculo, né? Mas é o Estado, né? Unidade federativa não está lá, porque às vezes tem só uma escolinha da prefeitura, uma creche, alguma coisa, a polícia militar está lá. Né? E aí, muitas vezes, esse trabalho de aproximação, ele não é bem aproveitado. Né? Então, no momento em que se acaba uma CCDS dessa, né? E o projeto Ronda do Quarteirão, que na sua essência era muito lindo, sim, muito bom, mas por algum motivo deixou de funcionar, né? E aí a gente vê a ascensão do crime organizado. E aí, será que hoje, qual seria o espaço para termos novamente uma CCDS dessa? Quem da população, da comunidade, está habilitado e vai querer se habilitar para estar ali naquele meio, quando de repente a criminalidade vai ver esse cidadão como inimigo? Sim. E aí tem essa questão da abordagem policial. Muitas vezes a gente vê um policial regozijar, vibrar com essa abordagem mais violenta, porque ele vem de uma sociedade violenta, ele vem de uma sociedade conservadora, e aí a gente diz, o policial é mal formado. Mas aí, dentro de uma formação de 6 meses, por exemplo, né, quando eu estou falando pela base, muitas vezes não tem tempo de mudar a mentalidade de um cara que passou 20 anos dentro de uma sociedade da qual ele foi tirado,
né, com uma mentalidade já de punitivismo, né? Porque não sou eu que estou dizendo. Nós temos autores, diversos autores, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, que fala dessa sociedade conservadora e violenta. Deixa eu só colocar aqui o ponto 3, né, daqueles 4 pontos, é evitar o discurso de estado de guerra contínuo que tende a vitimar as populações pobres e negras. Eu acho que isso daí traduz mais ou menos aquilo que você acabou de colocar, né, como uma pessoa que passou por um concurso público, passou por uma breve preparação, mas não conseguiu tirar da sua mente, né, aquela visão de mundo de que todo mundo que é pobre, que mora na periferia, ou é ruim, ou é desonesto, ou é bandido. Claro. Inclusive acrescento, Elton, um conceito ampliado de militarismo do professor Zaverucha, da Universidade Federal de Pernambuco, que aponta a perniciosidade da cultura, do entendimento, da visão militarista no fazer policial. O militarismo, para dentro das forças policiais, principalmente da militar, ele traz um sistema que ajuda a controlar e oprimir o trabalhador em segurança pública. E o militarismo compreende a pessoa que deveria receber o nosso serviço não como nosso cliente, mas sim como inimigo em potencial. É muito importante, Irlânio, talvez a gente resgatar aqui nesse programa, né, e falar para todo mundo que está nos acompanhando, nos assistindo, como era a polícia antes de 1964 e por que ela passou a ser uma polícia militar a partir de 1964. Bom, na verdade, historicamente, né, os estatutos, essas leis, elas já existiam, né? A formação militar, ela já vem desde que foi criada, né? Existiam as guardas que faziam patrulhas, né? Mas o militarismo, efetivamente, está lá dentro da Constituição, né? As polícias militares, elas são elencadas dentro do quadro, né, de segurança pública do nosso país. Entretanto, o que é que se vê, né? A polícia militar, que é a mais numerosa, ela é a que mais sofre, né? E é mais hierarquizada e, ao mesmo tempo, tem a maior contato com a população. Então, o que a gente propõe como movimento policiais antifascismo é a unificação das polícias, né? Uma polícia de ciclo único, né? Um ingresso único, né? E uma capacitação continuada desses agentes, e que esses agentes eles sejam elencados, sejam escalados de acordo com a sua especialização em determinadas áreas. Aí você está dizendo que é para unificar a polícia civil com a polícia militar para poder fazer uma abordagem em determinado ponto investigativa, mas também protegendo, né, para quando tiver sob o risco de algum crime estar acontecendo. Sim, nós temos a polícia preventiva, que é a polícia militar, né, as guardas municipais, né, que é a polícia ostensiva, é aquela que é vista, aquela que o cidadão observa no dia a dia, né, mas temos também a polícia investigativa. Quando a guarda municipal ou a polícia militar ela pega uma situação de flagrante e leva para a delegacia, já é uma segunda polícia que está agindo. Isso burocratiza, isso encarece e isso deixa o sistema menos efetivo possível. A polícia militar ela não pode investigar constitucionalmente falando. Lá na frente, o que vai acontecer? Uma prisão que foi efetivada por causa de uma investigação que foi a polícia militar, ou digamos a guarda municipal, que iniciou aquela investigação primária, ela pode ser considerada inconstitucional. E o preso deixa de ser preso, vai posto em liberdade, porque houve ilegalidade na sua prisão. Porque ele não foi preso pela polícia judiciária, e sim pela polícia militar. A investigação inicial, ela iniciou por uma polícia que ela não é constitucionalmente construída para aquilo. Mas isso é uma coisa que perde sentido, né? Quando a gente está falando de proteção e do interesse público. Exatamente. Não houve, na época, liberdade ao Constituinte, e a gente entende, eu procuro entender aquele cenário. O cenário da reabertura limitou demais o Constituinte de trazer
uma ruptura completa com o militarismo que predominava. Tá. Existia também um apoio popular à prática militarista, à ditadura. Infelizmente isso existiu. E isso, infelizmente, continuou na formação do modelo, do sistema de segurança pública ainda em vigor. Mas nós não deixamos de acreditar nas iniciativas. Nos próximos meses, a Guarda Municipal de Fortaleza vai lançar um projeto chamado CPG-Com, em que nele o modelo de policiamento comunitário e de proximidade vai ser oferecido à população de Fortaleza, para que a Guarda possa, com a nova atribuição do Supremo que foi conferida, que já está tramitando, graças a Deus está avançando na PEC 37, a gente vai ter oferecido à população de Fortaleza a atuação de mais servidores dentro desse modelo de policiamento comunitário de proximidade. Integrando a população com o policial. E principalmente ouvindo suas demandas. É um modelo experimental no Conjunto José Walter, vai ser ampliado para toda a cidade. E uma vez isso acontecendo, a gente acredita sim que esse modelo, que é o que o nosso cliente espera, que é o que a população espera, consiga oferecer mais benefícios do que o modelo prontamente repressivo que a gente já vem vivenciando. A gente tem aqui no próprio movimento de policiais antifascistas, né? Ele não é composto só por alguns, né, representantes. Há policiais militares, há policiais federais, há policiais civis, rodoviários federais, papiloscopistas, escrivães de polícia, bombeiros militares, guardas municipais e policiais penais. Esse movimento, né, ele aparece, né, como uma repulsa àqueles discursos de práticas da extrema-direita que tem tomado conta de contingentes policiais. Como que a gente pode compreender, né, porque eclodiu, né, esse ovo da serpente do fascismo dentro de espaços que deveriam ser de defesa dos interesses da coletividade, na visão de vocês? Principalmente pela falha na educação. Educação básica. Tanto que um dos reordenamentos da atuação da Guarda Municipal vai ser direcionar o serviço que a Guarda Municipal oferece para o primeiro nível de segurança pública. Ou seja, a Guarda hoje, a partir de uma proposta maravilhosa que está sendo colocada pelo nosso colega Messias Mendes, vai direcionar os seus esforços para garantir a segurança pública nos espaços da municipalidade, no posto de saúde, na creche, na escola, no CRAS, no CAPS, no terminal de ônibus. Então, essa reorientação coloca a força pública municipal como garantidora desse primeiro momento de segurança pública dentro dos seus próprios equipamentos. Isso faz uma diferença enorme, né? Porque até determinado tempo atrás, o que se tinha de visão, pelo menos da maior parte da população, era justamente essa visão de que a Guarda Municipal ela ia lá proteger determinado tipo de patrimônio, mas que não intervinha, não faria nenhum tipo de intervenção em relação aos cidadãos, a quem realmente, né, está ajudando a garantir a empregabilidade deles, e isso acabava gerando algum tipo de distorção, né, nesse relacionamento entre a população e a Guarda Municipal. Essa distorção, felizmente, conseguiu ser superada com o posicionamento do Supremo, com o avanço da PEC no Congresso Nacional e com iniciativas mais locais, como essa garantia que nos foi oferecida a nós, trabalhadores da Guarda Municipal, de compreensão do nosso papel pelo secretário Messias Mendes, para que a gente seja destinado para o nosso espaço de atuação e nesse pequeno universo, a população de Fortaleza, o cidadão fortalezense, possa experimentar algo melhor em segurança pública. Eu tenho um exemplo, né, aqui para trazer, no caso de São Paulo. A gente viu o quanto o governador lá tem agido, né, em relação às polícias, a polícia militar principalmente, né. A gente vê os números do que foi colocado, inclusive eu chamo a atenção porque muitas vezes esses números eles são distorcidos
quando se fala do número de aumento de morte de policiais, do aumento do número da morte de policiais depois das câmeras. Não, é o contrário, né? Esse número ele foi aumentando depois que foi modificado a política em relação às câmeras, né? E aí o que acontece? A violência policial aumentou no estado de São Paulo, a truculência policial, abordagens com resultado morte, e muitas vezes o policial que age dessa forma, ele acha que ele está sendo resguardado pelo Estado, age assim, erroneamente. Por quê? Porque com base na vontade de fazer uma certa justiça, ele acaba fazendo o justiçamento, né? E aí o policial, ele agindo assim, ele esquece que o retorno que vem da criminalidade não é para com o Estado, não é para com o Tarcísio. O Tarcísio ele está andando lá com 20 homens armados ao redor dele. Com certeza. A raiva da criminalidade, e vamos dizer, da população no geral, vai ficar do policial, né? No seu dia a dia, aí o que é que o policial fala, geralmente? Nós temos uma população que não gosta de polícia. Meu amigo, quando o cara tem um familiar abordado, que o cara apanha na frente de todo mundo, e quem chegar perto apanha também, ninguém vai gostar. Então, a raiva ela não vai ser do político, porque o político passa. A raiva vai ser da farda, a raiva vai ser do policial. Então, na sua vulnerabilidade cotidiana, o policial vai pagar mais caro, porque é um cara que mora na periferia, é um cara que vai sair de casa cedo ou chegar tarde do trabalho, e ali é onde ele vai estar mais vulnerável. Sua família vai estar vulnerável, todos ao seu redor vão ser vulneráveis dessa condição de segurança pública, que é colocada de uma forma apenas para proteger um lado. As ações violentas, elas só acontecem na periferia. E com preto, pobre, né, um trabalhador que passa ali uma informação visual de que é humilde. A gente vê, agora com as coisas das redes sociais, policial sendo humilhado lá em Alphaville, né? Lá nos Jardins, o cara humilha o policial. Olha, você não entra, você é um porco, ligando diretamente para o secretário de Segurança Pública. Aquilo é humilhante, aquilo é ultrajante. Então, o agente de segurança, ele se torna também vulnerável, tanto na questão da violência física, né, na questão da vida, mas também na ação, no exercício da sua atividade. As câmeras revelam, ou passaram a revelar, também a violência sofrida pelos agentes de segurança. Exatamente. A gente está falando aqui, Elton, de um círculo vicioso. Um círculo vicioso por causa de a gente não ter uma visão mais humanista, né? Na relação entre a polícia e o cidadão em geral, né? E aqui a gente encontra na literatura o seguinte, né? Que os policiais antifascistas surgem para promover o debate e resistir às políticas de desmantelamento do Estado Social e dos direitos fundamentais na contemporaneidade, né? É um movimento de caráter progressista que luta por causas sociais, étnicas, de gênero e de identidade. Quando a gente fala isso, de que forma se pensa a partir, né, do movimento dos policiais antifascistas, você é um dos representantes aqui, de que forma a gente pode desconstruir aquela polícia que é violenta para uma polícia que é parceira, que promove uma igualdade maior, né? Tenta combater as desigualdades por meio da sua própria ação. Inicialmente rompendo até com a violência institucional. Exatamente. Para que ela não seja reproduzida. A violência institucional ela é muito presente, né? E eu acredito que o passo importante seja uma mudança de fora para dentro. Sim. Porque se for de dentro para fora, a gente não consegue. Até porque existe essa barreira. O que você quer dizer com esse de fora para dentro? Por exemplo, é muito difícil o Elton Regis, soldado da Polícia Militar reformado, tentar mudar isso de dentro da instituição. Isso é preciso que possamos sentar com instituições, com representantes da política,
né? E estudiosos que possam nos chamar, que possam fazer parte de simpósios. Não ouvir, de repente, unicamente, eu não estou tirando o mérito de um comandante, de um secretário de segurança, claro que não, né? É que Mas eles fazem parte, eles não podem ser a única representação. Exatamente. Ou seja, você precisa ampliar o leque, ouvir né? todos, né? Até porque, muitas vezes, um gestor, ele tem ali uma competência muito grande, uma responsabilidade muito grande, dependendo do que ele vai explanar, né? Entretanto, ele não está lá na base. E a base é que precisa quem está lá com o cidadão, ouvindo demandas, né? E isso se aplica, inclusive, aos gestores. Muitas vezes, um comandante, seja de qualquer força for, ele está defendendo, ali, de repente, a permanência dele. Então, vamos ser realistas. Um governador, ele não conhece um determinado coronel. Mas aí chega alguém e fala para ele, olha, o coronel, ele vai resolver o problema, né? O coronel tal, né? Coloque ele no comando. Então ali ele vai permanecer ali diante do comando, ele tem uma gratificação, ele tem uma série de fatores ali que a permanência dele ali fica meio complicada dele dizer assim, não, governador, a gente precisa mudar isso, né? Porque muitas vezes o gestor, ele não vai ter o conhecimento, não é a área dele, né? Vamos citar o exemplo do estado do Ceará, né? O Elmano, o governador Elmano, sempre foi um político progressista. Entretanto, convenhamos, quais comandantes ele conhecia dentro da instituição policial militar? Ele precisa ali de um arcabouço, né, de oficiais, né, que ofereçam para ele ali uma confiança para manter aquela equipe funcionando. Entretanto, a nossa base, eu vou me estender até um pouco, entretanto, a nossa base ela é uma base, né, quando eu falo base, é a base policial, né, de soldado a subtenente, é uma base desestimulada, né, desestimulada financeiramente, por questão de escala, é uma base extremamente relacionada com a direita, elas têm ali um fascínio pela direita, e aí... É porque a direita empodera eles e lhes dá, por exemplo, acima daquilo que seria o direito deles enquanto trabalhadores do serviço público, da segurança? Olha, o discurso do bandido bom, bandido morto, parece que dá essa coisa de empoderamento para o policial. Parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil. Mas é ilusório. Aquele cidadão que foi presidente da República, que falava muito isso, e que ia lá para frente dos quartéis fazer apoio de frente, dava tapinha nas costas dos policiais, parecia empoderar o policial, mas ele nunca apresentou nenhuma proposta concreta de melhora para a segurança pública. Principalmente na área das guardas municipais. Exatamente. Então existe aí, né, um discurso fácil, né, mas que na prática ela precisa ser colocada, sim, políticas progressistas. Então essa nossa base, ela é encantada com esse discurso, o discurso fascista. Por quê? Porque é uma base, como disse lá Paulo Freire, lá atrás, sem uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, essa base, ela se sente desestimulada. Mas quando o governador diz, olha, nós vamos botar quente na criminalidade, é um governador progressista, mas ele não se sente representado por aquele governador. Mesmo com a frase de efeito, que ele gostaria de ouvir, mas eu vi policial vibrando com casos que ocorreram recentemente de criminalidade no estado do Ceará. Policial vibrando com isso. Por quê? Porque parece que ele torce que a política de segurança pública de um governador progressista não dê certo. E, infelizmente, ele não é uma exceção. Está longe de ser uma exceção. Uma realidade difícil, né, de a gente poder se sentir realizado, né, com esse tipo de
debate, mas assim, a gente queria encerrar, né, esse episódio do Sind Mais Forte, do Sind Mais Diálogo, ouvindo as considerações de vocês a respeito de que experiências como essa que você citou aqui, Elane, elas são promissoras para um futuro próximo, né? Mas que elas também precisam chegar no âmbito do Estado. Sim. Seria mais ou menos isso? A gente acredita que, principalmente pelo exemplo, mostrar que é possível realizar de maneira diferente e de maneira eficaz, recebendo apoio e retorno da população, é uma das nossas obrigações. Claro, quando nós recebemos apoio, como esse do projeto desenvolvido, encabeçado pelo colega Messias Mendes, tudo fica mais fácil. Uhum. E a gente fica, sim, animado na expectativa de que a população passe a usufruir dessa garantia, dessa proteção, dessa segurança pública no âmbito dos equipamentos municipais. O colega Elton falou muito bem, a gente precisa da participação e da força política para expandir esse entendimento da oferta do melhor serviço, da oferta do que é eficaz para o todo da população através das polícias estaduais. Elton. E é isso. Quando eu falo da responsabilidade que nós temos, né, no geral, de incluir as bases nesse movimento de ouvidoria, digamos assim, né, de ouvir esses profissionais, é trazer as associações, entidades, né, o policial que está na rua, para que ele diga o que ele está sentindo, o que é preciso melhorar no âmbito da segurança pública, né, e que realmente esse profissional ele se sinta ouvido, acolhido. Porque senão, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter determinados aproveitadores. Está aparecendo um monte aí, ano que vem é ano de eleição. E o que vai ter de aproveitador? Abraçando a polícia, abraçando as instituições de segurança pública e tentando ser a solução dos seus problemas. E ali, indo na periferia, dizendo que aquilo que a pessoa que está na periferia gostaria de ouvir, nós vamos ter demais. Inclusive gente que outrora tinha os profissionais de segurança pública como inimigos, possivelmente vai chegar como sendo a solução para os problemas da segurança pública. Não tenha dúvida. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Elton Regis, da Nana, e ao Elânio Evangelista, nosso diretor aqui do Sind Forte. E a gente vai encerrando por aqui o Sind Mais Diálogo de hoje. Muito obrigado aos dois. Obrigado, Márcio. Se vocês quiserem, né, fazer mais alguma exposição, o que dá para a gente trazer, né, como uma análise a partir desse diálogo que a gente está tendo aqui, é que talvez ouvir mais os policiais militares e fazer com que eles se envolvam mais também com as populações dos locais onde eles estão trabalhando, seja uma solução mais plausível, como o próprio exemplo que você acabou de citar aqui no início da nossa transmissão de agora. É isso. É super possível. A gente consegue sim realizar. Vai tudo dar certo. Obrigado a vocês. A gente vai para um breve intervalo e já volta com um Sind Mais Cultura. O associado do Sind Forte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sind Forte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sind Forte. É isso aí, pessoal. Estamos voltando do intervalo de hoje, do seu Sind Mais Forte. E agora a gente vai para o Sind Mais Cultura. Esse espaço que vai falar novamente sobre o Museu da Imagem do Som do Ceará,
Vamos ter hoje a presença do Augusto Monteiro e da Silene Medeiros. Vamos lá? Vamos ver o que eles estão apresentando para a gente? Olá, sou Silene Medeiros. Olá, tudo bem? Sou Augusto Monteiro e nós estamos aqui no Museu da Imagem do Som. Um lugar que você já conhece, porque nós já estivemos aqui. De volta ao MIS, o Sind Mais Cultura de hoje vai fazer um mergulho no universo dos povos originários e na Amazônia. E para isso, vamos visitar 2 exposições que estão ocupando 2 espaços distintos do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Um é a Sala Imersiva. Neste espaço, onde os visitantes se misturam às imagens, cores, conceitos e se deixam levar pela curiosidade e performance, está sendo exibida a obra da artista amazonida Roberta Carvalho, cuja trajetória de mais de 15 anos entrelaça arte, natureza e tecnologia como forma de escuta, reflexão e transformação. Por meio da imagem do som e da projeção, Roberta desenvolve uma linguagem singular que amplia o campo da arte digital ao propor um olhar crítico e afetivo sobre a Amazônia. É uma imersão que vale a pena pela forma de amplificar vozes, fortalecer memória e imaginar futuros enraizados em outras cosmologias. No outro espaço, a sala de exposição do 2º andar, os visitantes podem acompanhar um recorte trazido ao MIS pela parceria entre o museu e o Instituto Tomi Otaki, a exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak. A mostra é um encontro potente entre imagem e memória, arte e resistência, território e ancestralidade, fruto de um diálogo sensível entre o fotógrafo japonês Hiromi Nagakura e o líder indígena brasileiro Ailton Krenak, que é ambientalista, escritor e uma das principais vozes do saber indígena na atualidade. Com curadoria de Ailton Krenak, é apresentado aos visitantes um recorte único das expedições realizadas entre os anos de 1993 e 1997, na região amazônica e sudeste do Brasil, passando por Acre, Roraima, Mato Grosso, Maranhão, São Paulo, Pará e Amazonas. Foram 7 viagens pela Amazônia, algumas durando até 40 dias. Juntos, Krenak e Nagakura puderam aproximar-se, conviver e registrar a cultura de diversos povos indígenas da região. As imagens revelam os modos de vida, os gestos, os cantos e os corpos dos povos originários da Amazônia brasileira e do Cerrado. O Sind Mais Cultura indica essas e outras exposições que acontecem no MIS, situado na Avenida Barão de Sturdat, 410. Vale a pena essa visita, ver as imagens e mergulhar no mundo da arte e da cultura. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Sind Mais Cultura. É isso aí, você curtiu esse Sind Mais Cultura especial sobre o Museu da Imagem e do Som? É a apresentação do Augusto Monteiro e da Silene Medeiros. A gente volta daqui a 15 dias com o Sind Mais Forte para você. Um abraço e até lá. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.